Bom, então vamos aqui iniciar a nossa lição de número 3. Vamos tratar do capítulo 2 agora de Atos dos Apóstolos. E o capítulo 2 ele é interessante porque ele é o cumprimento da promessa que foi feita no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus nos Evangelhos ele promete. Ao iniciar o livro de Atos no Monte das Oliveiras, o relato do escritor aqui, ele diz: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus diz que em poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus falou que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, o capítulo 2 de Atos vai ser um relato sobre isso. Temos algumas coisas interessantes a respeito disso. Vamos aqui para o slide, tá? Olha só. Então, eles permaneceram lá em oração, permaneceram unânimes no propósito. E chegou o grande dia, chegou o dia aí em que o Espírito foi derramado sobre eles, ok? Foi derramado, foi cumprida a promessa de que seria derramado o Espírito Santo. Chegou o grande dia, 50 dias após a ascensão de Jesus, após a sua ascensão, o Pentecostes iniciou. Então veja só, alguma coisa aqui para nós podemos entrar nessa parte aqui do capítulo 2. Em todo o Antigo Testamento, e até então, antes da descida do Espírito Santo, como o dia de Pentecostes, Deus, ele era Deus conosco. Deus, ele era o Emanuel, ele estava no meio do povo. Deus estava com o povo, Deus estava com os seus. Deus agia de fora para dentro do homem, ok? Só que a partir do Pentecostes aconteceu algo muito interessante. Nós podemos chamar de Cristo, ok? Cristo em nós, a esperança da glória. Por quê? Porque agora o Espírito ele vai agir de dentro para fora. Ou seja, nós nos tornamos casa, morada permanente, ok? Permanente do Espírito Santo, morada de Deus. Qual era a diferença então da maneira que Deus agia, que o Espírito agia, para a nova forma que ele está agindo a partir do Pentecostes? É que ele agia de fora para dentro no Antigo Testamento e até o dia de Pentecostes, e a partir disso ele passa a agir de dentro para fora. É como se Deus realmente ele entrasse dentro de nós. Nós nos tornamos casa, morada permanente dele. Pelo menos é o seu plano morar em nós. Nós sermos casa, morada, ok? Isso é maravilhoso, tá? É por isso que a igreja ela tem poder para fazer obras muito maiores de todas aquelas que foram narradas no Antigo Testamento, ok? Porque o Espírito Santo ele está em nós, dentro de você, aí na sua vida. É muito diferente dele agir de fora para dentro, de dentro para fora. Ficou entendido isso aí? Então veja só, eles estão reunidos no cenáculo e veja só, às 9 horas do dia, irmãos, porque a Bíblia diz que foi na terceira hora. Então preste atenção que foi 9 horas. Veja só, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então note bem isso. E estava confusa a multidão, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua.
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então veja só, eles ficaram perplexos, eles ficaram abismados, a multidão ela ficou abismada com aquilo e muitos ficaram assim porque eles viam eles falando na sua própria língua, ou seja, eles falavam, abriam a boca, diziam alguma coisa e cada um ouvia na sua língua. Aquele que estava lá sendo batizado com o Espírito Santo, ele abria a boca, ele falava em uma língua. E eles ouviam, as pessoas ouviam cada um na sua língua. Quem era de um lugar entendia na sua língua, quem era de outro lugar entendia na sua língua. Note que outros começavam a zombar, não, esses aí eles estão bêbados, estão cheios de vinho, ficavam zombando, não é isso? Veja só, naquele lugar nós tínhamos o ambiente perfeito. Eles estavam aguardando a promessa. Ali tinham as pessoas apropriadas. Quem eram? Homens piedosos, ou seja, homens religiosos, homens de Deus. Tá? Pessoas de Deus estavam ali naquele lugar. Então nós tínhamos as pessoas apropriadas, tínhamos os pregadores apropriados, nada mais, nada menos do que os apóstolos. Então tínhamos os pregadores apropriados, ok? E o poder apropriado também, por quê? Ora, era a promessa do próprio Deus, a promessa do Espírito Santo, o poder apropriado. Nós tínhamos lá também os sinais apropriados. Nós vimos quais eram os sinais, tá? Esses sinais que seguiram lá. Um som como de um vento impetuoso. Note bem isso aqui que eu já vi muita gente confundir isso aqui, ó. O que a Bíblia diz? Um som. Aqui, ó. Um som como de um vento. Tá faltando aqui um, ó, vou colocar. Um som como de um vento. Ok. Um som como de um vento impetuoso. E muita gente fala que ocorreu um vento. Não. Ocorreu um som como de um vento. E não ocorreu um vento. Ocorreu um som, um barulho, um áudio, um som como de um vento. É uma comparação. Então não houve aquele vento. Não. Houve o som como de um vento impetuoso. Ok? Saiba bem disso. Qual foi o outro sinal? As línguas. As línguas como de fogo repartidas sobre eles. Línguas. Qual foi o outro sinal? Que eles passaram a falar em outras línguas. Preste bem atenção aqui que eu tenho uma coisa interessante aqui para nós. Se nós percebermos, algumas pessoas eles têm algumas confusões aí a respeito desse dia de Pentecostes. Há uma visão que fala que essa língua era língua estranha, que ninguém conhece. Há outra vertente que fala que não existe esse negócio de falar em língua estranha, porque a Bíblia diz aqui que em Pentecostes eles falavam língua dos homens e cada um entendia na sua própria língua. Então eu quero... Vem aqui comigo, eu quero tirar uma dúvida aqui, tá? Você vai estudar isso melhor no livro chamado Dons Espirituais, mas eu já vou te dar aqui um adiantamento, porque nós estamos estudando aqui sobre esse assunto também, ok? Mas você vai ver isso mais aperfeiçoado quando estudar dons espirituais. Qual é a verdade sobre o dia de Pentecostes? Era uma língua estranha que ninguém conhece? Ou os outros que dizem que não existe negócio de língua estranha, eles estão corretos, que falava-se em línguas e cada um entendia, ou seja, eram línguas de homens. Preste bem atenção nisso. Aqui no dia de Pentecostes, eles falavam de maneira sobrenatural. Não era uma língua aprendida. Não era uma língua que eles iam para a escola e aprendiam inglês ou francês. Embora a língua fosse ouvida pelo ouvinte no seu idioma. Então o que estava acontecendo? Eles abriam a boca
e as pessoas, cada um ouvia na sua própria língua. Então o que isso nos diz? Deus colocava na boca deles de forma sobrenatural, eles abriam a boca, talvez nem eles entendessem o que estavam dizendo, talvez nem entendessem o que estavam dizendo, mas eles abriam a boca e cada pessoa ouvia falar, ele falar na sua língua. Isso nos mostra que Deus pode usar você para falar para uma pessoa que você nem conhece de onde ela é, pode ser da China, da Índia. Você abrir a sua boca, Deus usar você sobrenaturalmente. Você abrir a sua boca, às vezes nem você pode não entender o que você está dizendo, entendeu? Mas a pessoa, da onde quer que seja, ela vai entender o que você está dizendo. Isso é o que aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Deus fazia a pessoa falar sobrenaturalmente, mas a pessoa que ouvia é que ouvia na sua língua. Então, as pessoas que dizem assim, não, dom de línguas é aprender línguas humanas. Não, aqui era sobrenaturalmente, era o Espírito Santo que fazia eles abrir a boca e eles falavam. No que eles falavam, cada um ouvia na sua língua, de forma sobrenatural eles falavam. Então não é aprender idioma, tá? Não é aprender idioma, mas Deus pode usar você, por exemplo. Vamos usar um exemplo do japonês. Você não sabe falar japonês, que eu sei. Mas Deus pode muito bem usar você, por exemplo, no Japão, você abrir a sua boca e profetizar para essa pessoa, falar com ela sobrenaturalmente e ela entender a língua dela em japonês. Inclusive nós temos testemunho de pastores nossos que na Índia, não sei se você sabe, mas na Índia tem mais de 800 dialetos na Índia. Pastores nossos que foram para a Índia e que foram usados dessa forma, entendeu? Que Deus usou eles abriram a boca e falavam e a pessoa entendia na sua língua o que o profeta estava falando. Isso aqui, irmãos, não é o dom de línguas, preste bem atenção. Isso aqui não é o dom de línguas. Essa capacidade sobrenatural é a evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo, de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Essas línguas, essa capacidade disso. A língua, que é chamada o dom de línguas, é outra coisa. Você foi batizado com o Espírito Santo, com essa evidência. Agora sim, Deus, ele tem um dom chamado dom de línguas. Agora esse não é língua conhecida, ok? Não é língua que os homens conhecem, porque Paulo diz que aquele que fala em outra língua não fala a homens. Não fala a homens, mas a Deus. E em espírito fala mistério, ou seja, não é algo compreensível. É uma coisa entre a pessoa e Deus. Essa é uma manifestação de um dom de línguas, línguas estranhas. Isso é as línguas estranhas. Porque a pessoa fala e ali é em mistério, ninguém entende. Paulo diz, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Fala mistérios. A não ser que a outra pessoa já tenha o dom de interpretar, que já é outro dom. Aí se interpreta. Se não, é por isso que se diz que o dom mesmo de língua, ele edifica somente a pessoa que está falando, porque ele está falando ele e Deus. Tá? Essa sim é o dom de línguas estranhas, aquilo que a pessoa fala que às vezes nem ele também não entende, é entre Deus, é uma comunicação entre ele e Deus, e em espírito ele fala mistério. Conclusão, existe a capacidade de Deus te usar para abrir a boca e falar em idiomas que são conhecidos. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. E o Espírito, ele pode te dar um dom chamado de dom de línguas, que é falar em línguas estranhas que ninguém entende, que ele fala com Deus e em espírito fala mistério. Ficou claro? São duas coisas diferentes. É por isso que muita gente causa confusão e acha que eles misturam, se existe dom de línguas, não existe. Na verdade são duas coisas diferentes. Línguas estranhas, como o dom que Deus dá. Isso
edifica somente a pessoa que fala, não edifica a igreja, a não ser que tenha um intérprete e ele interprete o que a pessoa está falando e ele passa a informação. E existe essa manifestação aqui, que é a evidência daqui do Pentecostes, que foram repartidas línguas como de fogo. E eles também falavam, mas a pessoa ouvia na sua própria língua, ok? Então Deus pode te usar, te dando um dom para você falar coisas misteriosas que ninguém entende, mas Deus também pode te usar para falar a língua que existe do mundo, que às vezes nem você não sabe falar, mas Deus pode fazer isso, tá? Ficou muito claro isso aí para vocês? Muito bem, vamos voltar para o slide. Ok. Eu quero continuar aqui com você. Que Deus ele deixou essa evidência, irmãos, tá? Essa evidência de falar em línguas como uma evidência externa, porque a língua, a Bíblia diz em Tiago que é o membro indomável. Então é o melhor símbolo para dizer que a pessoa foi realmente selada, batizada com o Espírito Santo. O que é ser batizado? O batismo vem de imergir, vem de mergulhar. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, na verdade ela se encheu do Espírito Santo, ela se encheu de Deus. Deus foi para dentro dela, ok? É isso que é ser batizado com o Espírito Santo, é se encher do Espírito, é se encher de Deus. E se a pessoa se encheu de Deus, somente Deus é quem pode controlar a sua língua, viu? Olha aí o segredo. Se uma pessoa está cheio de Deus, cheio do Espírito, ele foi batizado com o Espírito Santo, somente essa pessoa é quem consegue controlar a sua língua. Não porque ele consegue, mas é Deus que consegue. Esse é o sinal. Você vê que a língua, quem usa mal a sua língua, a Bíblia diz que aquele que não refreia a sua língua, ele está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. É por isso que o sinal inicial de falar em línguas é o sinal da presença do Espírito na vida da pessoa. Por quê? Porque significa que Deus ele está no controle daquela pessoa. Então, se você vê alguém que não controla, é porque ainda falta se encher mais, certo? Vamos ver mais algumas coisas. Porque quando Pedro ele se levanta, né, e ele faz o seu discurso, porque as pessoas estavam, alguns criticando, né, uns estavam perplexos, mas outros estavam criticando que eles estavam bêbados. Então Pedro se levanta e ele começa o seu discurso. Primeiro ele defende, olha, como é que esses homens estão bêbados se são 9 horas? Porque o normal não é a pessoa, embora exista gente que já amanheça o dia bêbado, eu sei, mas não é normal, tá? De modo geral não é normal 9 horas da manhã a pessoa está bêbada, não é normal. Então ele diz, como que todas as pessoas estão bêbadas às 9 horas da manhã, ou seja, na terceira hora, ok? Ele já diz isso, já não, essas pessoas não estão bêbadas, na verdade essas pessoas elas estão recebendo o que estava prometido em Joel no capítulo 2, no versículo 28. Essas pessoas elas estão recebendo, Pedro ali ele reconheceu, irmãos, que eles estavam recebendo o Espírito Santo, que ali era o cumprimento da promessa. Então Pedro no seu discurso ele fala, olha, esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Mestre. Estava escrito que ele ia padecer, tá? Então Pedro faz o seu discurso ali cheio do Espírito Santo e as pessoas, vamos ver aqui no versículo 37, tem algo interessante que eles perguntam. E ouvindo eles isto, eu vou voltar aqui, olha só, no versículo 37 diz, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Viu? Então o que ele fala? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão, remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Note que aqui ele não está falando os dons do Espírito Santo, que são os 9, dos quais está incluído a língua estranha. Não, ele está falando recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, recebereis o que é dom, aquilo que é dado. Não tinha uma promessa que Deus daria o seu Espírito? Não tinha uma promessa que ele derramaria o seu Espírito? Então, recebereis o dom do Espírito Santo é receber a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Não se refere aos dons. Recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa estaria habilitada, né, a receber o Espírito na sua vida, ser morada, ser casa de Deus ali. E o capítulo 2 ele conclui que de sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a palavra, e naquele dia agregou-se quase 3.000 almas, e eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão, ok? E nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas por intermédio dos apóstolos. Então, se quando eles voltaram do Monte das Oliveiras, só com a promessa de que eles receberiam, eles já voltaram alegres, já voltaram com o coração saltitando, imagina agora depois que eles receberam a promessa. A Bíblia diz que eles havia tudo em comum, ou seja, comunidade, comunhão no partir do pão, nas orações, aquela alegria, aquele fervor. Eles repartiam os seus bens, comiam juntos, vendiam as propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Estavam sempre unânimes todos os dias no templo, 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde orando, ok? Porque receberam ali um vigor, a força, receberam a presença do Espírito Santo. E então o Atos dos Apóstolos, irmãos, ele vem trazer um olhar sobre a igreja primitiva. E nós vamos ver como foi que começou a igreja, como foi as primeiras atitudes, as coisas que primeiro aconteceram, como foi tudo isso. Isso nos serve de referência para hoje, para que a gente possa olhar para o livro de Atos e possa perceber como era a igreja. É assim que era a igreja. Então, é muito importante para nós, unicistas, para nós crentes, olharmos para o livro de Atos com uma certa atenção. Por quê? Com mais atenção. Porque é no livro de Atos que está a igreja primitiva. É o livro de Atos que relata como era a igreja. Então, se nós queremos ser igreja, nós temos que parecer com essa igreja. É essa igreja aqui que é o modelo para nós. Ok? Por isso que o livro de Atos ele é um livro bastante comentado pelos unicistas. Por quê? Porque nós temos um slogan, né? A igreja que prega o que a Bíblia ensina. A igreja apostólica. O nosso curso chama-se Instituto Bíblico Apostólico. Ok? No decorrer das aulas, nós continuaremos aí no nosso livro e na nossa disciplina de Atos dos Apóstolos. Ok? Qualquer dúvida, estamos lá no grupo.